Algumas opiniões sobre os 10 ditos, né? Torá e aliança com Israel. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, porém conosco, todos os que hoje aqui estamos. Deuteronômio 5:3. Talmud babilônico. Nossos rabinos ensinaram aos filhos de Noé, foram ordenados 7 preceitos, leis de justiça e abster-se de blasfêmia. Idolatria, adultério, derramamento de sangue, roubo e comer carne tirada de animal vivo. Filon de Alexandria, né? As 10 palavras são resumos e cabeças das leis particulares. Didaquê. Não matarás, não cometerás adultério, não corromperás meninos, não fornicarás, não roubarás, não praticarás magia, não usarás feitiçaria, não matarás uma criança por aborto, nem tirarás a vida ao recém-nascido. Justino Mártir. Pois também nós observaríamos a circuncisão segundo a carne, os sábados e, em resumo, todas as festas, se não soubéssemos por qual razão vos foram impostas. Isto é, por causa de vossas transgressões e da dureza de vossos corações. Agora um ponto interessante. A Arca da Aliança em Apocalipse, né, que tem a visão de Apocalipse 11, é um sinal que os estrangeiros têm que guardar os 10 mandamentos, né? Porque eu já vi essa argumentação em Apocalipse 11:19, que diz assim: abriu-se então o templo de Deus, que está no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Aí muitas pessoas que gostam, né, de idolatrar o sábado, falam, olha, Apocalipse 11 está falando que os 10 mandamentos, né, estão em vigor, e aqui é para toda a igreja, então você tem que guardar o sábado. Aqui temos o livro do Apocalipse, né, nos dizendo sobre o templo celestial, e que foi vista a Arca da Aliança. O que continha na Arca da Aliança? O que será que continha na Arca da Aliança? Eram apenas os 10 mandamentos? Será? Vamos lá. Tinham sim os 10 mandamentos, né? Êxodo 25. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Deuteronômio 10. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faz uma arca de madeira. Nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. Então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos. Aqui as pessoas falam, tá vendo? Ó? Porém, tinha também o maná nessa arca. O Êxodo 16 fala que também continha o maná. A casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era como semente de coentro, era branco e tinha o sabor de bolos de mel. E disse Moisés, isto é o que o Senhor ordenou, dele enchereis um gomer, o qual se guardará para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E tinha também a vara de Arão, ou seja, não era só os 10 mandamentos. Então o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para se guardar por sinal contra os filhos rebeldes, para que possas fazer acabar, e suas murmurações contra mim, a fim de que não morram. O que ela representava? A presença de Deus entre o povo, o pacto da aliança de Deus com Israel e o testemunho da lei divina. A visão em Apocalipse, quando João vê a arca no céu, isso simboliza o quê? Que a aliança de Deus é eterna e não abolida. Que a lei moral de Deus, representada pelas tábuas, continua válida como a expressão do caráter divino. Que o acesso à presença de Deus, antes restrito ao Santo dos Santos, foi aberto por Cristo e agora revelado no templo celestial. Mas note, João não descreve alguém pegando a arca ou lendo as tábuas. A arca é um símbolo teológico e não um objeto físico reaparecendo. Ponto 3. Para judeus e gentios, sim, a representação é universal, porque o Apocalipse se dirige à igreja inteira, composta de judeus e gentios. Assim, a presença da arca no céu não reafirma apenas a lei mosaica para Israel, mas aponta para o pacto eterno e moral de Deus com toda a humanidade. Correto? Agora vamos à questão do sábado, né? O sábado, pessoal, ele não é apenas o 7º dia, tá? A gente vai ver aqui nas próximas sequências de vídeos. Então, como a gente viu aqui, Apocalipse 11
eu não posso usar como doutrina, né? Para falar que, olha, isso aqui é para vocês guardarem o sábado, porque dentro ali da arca estão os 10 mandamentos. Não tinha só os 10 mandamentos lá, né? Primeiro ponto. Então esse argumento também ele já cai por terra. Agora a próxima etapa que nós vamos abordar vai ser o quê? A questão do sábado, que não é apenas o sétimo dia, e sim vários dias de festas, ok?